claramente para a gente a vertical que a gente tem uma possibilidade agora de escalar, aproveitar o momento e mudar de patamar é a de crédito. Tá. Né? Então, óbvio que as duas caixas são cuidadas com o mesmo nível de excelência, mas do ponto de vista comercial hoje, a gente sabe muito bem que a gente precisa escalar essa aqui, até para ter a chance de, na hora que o momento melhorar para ações, né? E a gente vai estar lá com um produto com uma janela longa muito boa, e aí vai ser mais fácil a gente captar ali e crescer outra vertical também. Fala, FDBs, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso O Fundo do Baú, nessa nova temporada. Eu, Pedro Barbosa, seu host, e Marcos Saravalha. Tudo bem, Marcão? Bem melhor agora, né? Fazia tempo que a gente não nos encontrava nesse espaço aqui, né? Sempre uma honra receber grandes convidados aqui no nosso grande FDB. Ótimo. Lembrando a você que vocês podem ir nas nossas plataformas, né? @FDB, o Fundo do Baú, no Instagram, Spotify e YouTube também. E essa nova temporada, Marcão, a gente está com um time muito especial aqui, com grande experiência, né? Hoje grandes nomes aí do mercado, né? Da Faria Lima, do Leblon, né? De todas as outras avenidas aí, né? Do mercado financeiro, né? Pelo Brasil afora e pelo mundo, né? Hoje também a gente vai falar sobre a alocação global, né? Vamos falar sobre todo o cenário aí, todas as oportunidades de investimentos e expectativas aí para o último trimestre de 2024. E vamos deixar eles se apresentarem, a galera da Title. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Pedro? Obrigado pelo convite, Marcos. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Né? Fazendo aqui uma long story short, a minha história de formação no mercado financeiro foi toda na Grifo, né? Na Rede Grifo. Fiquei lá 18 anos, de 92 até a virada de 2009 para 2010. E hoje sou fundador, sócio principal da Titan Capital. E estamos aqui pronto para bater um papo com vocês. Espero que seja produtivo, que todo mundo goste. Você tem uma boa resenha aí para contar, hein, né? Nessa história de mercado financeiro, mas principalmente de Grifo, né? Que lá atrás, hoje a gente tem centenas de gestoras, né, no Brasil, talvez milhares, mas mais do que, pelo menos quantidade de gestor, né? Mais de 1.000 gestores aí no Brasil. Mas para quem acompanhou o mercado financeiro, a Grifo é quase sinônimo de história de gestão independente, né, no Brasil, né? Lá, pelo menos nos anos 90, início dos anos 2000, antes do boom das plataformas, era a Grifo, né? E outros poucos nomes, né? É verdade, né? Assim, a gente tem várias gestoras hoje com pessoas que foram formadas dentro da Grifo funcionando, né? A mais famosa, claro, é a Verde, né? Por conta do Luiz, que foi um dos primeiros hedge funds brasileiros e acho que a gente pode falar aqui um primeiro que de fato teve o primeiro eu não sei porque eu não lembro exatamente a data que o André fundou a JGP também, mas ali junto com o JGP e mais alguns poucos foram os que fundaram a indústria dos hedge funds ou fundos macros, né? Dentro do Brasil, né? Começou naquela época lá como a denominação era outra, né? Era Fundo Carteira Livre, nos anos 90, no comecinho da indústria, ali com a história do CPMF, aquela indústria de fundos começou a nascer, né? Que era um jeito de você não ter que ficar, toda vez que vencia o CDB mensal, você não ter que ficar pagando 0,38 na época nem lembro se a alíquota era essa, mas acho que era, do CPMF, e aí o jeito era você começar a mandar o seu dinheiro para dentro da indústria de fundos, né? Então esse movimento que a gente vê hoje, ao contrário de um dinheiro saindo para vir porque tem um negócio isento do lado de fora que não é assim dentro do fundo, naquela época foi o caminho ao contrário, né? Uma legislação que acabou ajudando e fomentando o começo da indústria de fundos, e o Luiz foi um desses desbravadores, né? E foi muito interessante, de fato, ter essa formação dentro da Rede Grifo, não só pela qualidade das pessoas que eram sócios que faziam um bloco de controle lá dentro e formaram todo esse pessoal que hoje vocês conhecem, que veio de lá, mas também ter pegado toda a história, né? Quando eu entrei, era uma corretora lá no centro, que depois montou um asset, montou área de distribuição de fundos,
virou uma casa com o Elf, fez a venda para o Credi, teve a convivência com o Credi no primeiro momento, depois juntou e todos foram para a mesma, eram áreas separadas, mas todos no mesmo prédio, né? Então foi de fato uma história bem interessante. Bom, Pedro, acho que recapitulando aqui um pouquinho sobre as curiosidades, né, resenha do mercado, se você puder contar um pouquinho da história, até mesmo antes de a gente começar de fato com a história da Titan, né, que daqui a pouquinho a gente vai chegar, um pouquinho da sua história também, que é um pouco da história da própria Grifo, né, como você falou, é uma história, né, 18, quase 20 anos de história, e como é que foram esses anos, né, curiosidades, a gente teve mudança de moeda lá, né? Criação de novos produtos. Hoje, talvez como você falou assim, hoje que a gente chama de fundos multimercados, enfim, fundos hedge, enfim, era tudo muito novo. Hoje a gente está acostumado, né? Você vai lá, abre um fundo, põe na prateleira, na plataforma, tal, né? Distribui. Mas antes era tudo muito complexo, principalmente nessas mudanças de moedas, max desvalorização. A gente sabe que teve fundo que perdeu dinheiro, fundo que ganhou muito dinheiro durante esses anos, esses 5, 10 anos, enfim. Se você puder contar um pouco desses bastidores e como era de fato operar, tá certo que a gente já tinha ali um pouco talvez o conceito de internet, mas também a informação demorava um pouco para chegar de Brasília até São Paulo, até as mesas, enfim, como é que era toda essa dinâmica dos trades, né? Hoje o presidente ele já fala, já está no preço, né? A gente fala, não, mas o que está no preço? Não, já está no preço, né? Ele já falou, já está lá, né? De fato era uma época bem diferente, né? Eu entrei um pouquinho antes do Plano Real, né? Eu entrei lá em fevereiro de 92, o Eduardo Brenner, que era um dos sócios controladores da Grifo, ou da Hedge Grifo, porque elas já tinham se juntado, né? A Hedge era só a BMF e a Grifo era só a Bovespa. Elas já tinham se juntado. Era um escritório lá no centro, na Rua Formosa, ali no Anhangabaú. E eu fui trabalhar com o Eduardo, estagiário ainda, né, no final da faculdade. Ele estava reformulando toda a mesa e estava contratando bastante gente nova, um recém-formado estagiário. E eu fui um desses que tive a sorte, aquelas sortes que você dá de vez em quando, de estar no lugar certo na hora certa, né? Tá. Então peguei a Grifo, ainda uma corretora pequena, mas já com a mesma cabeça que ia ter depois no sentido de sociedade, de partnership, de ceder espaço para os novos participarem da sociedade. Esse DNA já estava lá dentro quando eu entrei, né? Isso não foi feito depois, né? Isso já existia lá. E foi muito interessante, uma coisa que eu levei para a vida e que hoje a gente pratica, inclusive na Titan, né? Depois a gente pode contar um pouquinho. Mas foi muito interessante, né, ver algumas mudanças dessa época. Primeiro, assim, apesar de ser uma corretora pequena lá no centro, o Eduardo já via que um grande diferencial da gente, que a gente podia ter, era atender o gringo. Né? Então, eu pegava a pastinha, ia para os Estados Unidos, ia para Nova York, ia para São Francisco, batia na porta dos bancões, lembrando, né, assim, Goldman, Morgan Stanley, Bear Stearns, Lehman, que não existe, não, Bear Stearns também não, né? Mas assim, esses bancos todos que operavam muito emerging markets no Brasil na época, eles não tinham ainda, não tinha Brasil ainda, escritório aqui no Brasil, sim, não tinha o banco aqui no Brasil, né? Nem uma corretora, nem uma da TVM no Brasil. Então eles precisavam de alguém aqui terceirizar para executar as ordens, né? E a gente acabou sendo um dos grandes parceiros dessas casas, né? Então a gente operou muito para Goldman e para Morgan Stanley, mas operamos também para Salomon, Bear Stearns, Lehman, alguns clientes finais também que a gente teve lá. Depois, quando começaram a vir as crises, 97 na Rússia, 98 México, etc., aí esse limite para uma corretora pequena aqui no Brasil foi cortado. Aí eles operavam com a gente, mas a gente liquidava ou no Itaú ou no Pactual, né? Não era BTG, era Pactual. Mas assim, a gente operou muito tempo, era um diferencial, né? As primeiras corretoras do ranking independentes dificilmente operavam para esses gringos, né? Não vou dizer que nós fôssemos os únicos, mas a gente era quem tinha o maior volume desses gringos. E aí depois eles foram abrindo escritórios aqui, e aí era uma outra dinâmica, mas aí entrou um outro tipo de cliente que não existia, né? Que eram os fundos locais, que começaram a existir. Fossem os fundos de ações, fossem os fundos macro, né?
E aí a gente participou desse começo dessa história também, no começo ali, né? A gente foi o primeiro, se não me engano, um dos primeiros a distribuir os fundos da Linear. Né? Então a gente tinha uma parceria com eles, né? Para quem não pegou essa época, a Linear era um fundo que foi fundado pelo Ibrahim Eres, né? Que tinha sido presidente do Banco Central, junto com outros sócios. Depois a gente tinha um fundo que chamava Grifo Linear, né? Por sorte era um fundo que tinha metade da alavancagem do fundo mais alavancado deles, porque acabou que, acho que não lembro se foi 97 ou 98, acho que foi 98, posso estar enganado com o ano, mas em uma dessas crises o fundo acabou sendo pego com a mão contrária e o fundo acabou. O nosso ficou com 50% do PL e o fundo mais alavancado ainda conseguiram fechar com PL positivo, mas lá no chão. Né? E foi um grande aprendizado, e lembrando que nessa época o Luiz estava começando o verde, né? Então acho que para ele também deve ter sido muito interessante ver isso acontecer. Acho que naquela época dificilmente ele faria este mesmo erro, mas essas coisas vão te dando ali um aprendizado na sua cara, na sua frente, né? Era tudo novidade no Brasil naquela época, né? Então 97, 98, o verde começa dia 1º de janeiro de 97. Né? E aí tem várias anedotas sobre por que chama verde. Sim. E o próprio Luiz acho que conta a história de várias formas. Né? Mas tem desde da mais anedótica de todas, porque o Luiz é palmeirense, né? Como eu, então tem a história do verde por causa do Palmeiras. Muita gente acha que também o verde é por conta da cor da nota do dólar, né? E o Luiz sempre teve essa cabeça de proteção de capital, proteção de moeda forte, etc. E como depois de 99 tem um ganho muito grande com a desvalorização, todo mundo fica com essa cabeça que é a verde dólar, verde dólar. Né? Mas eu acho que talvez a história mais verdadeira de todas é que a gente tinha uma expertise muito grande por conta de ter sido um grande corretor durante muito tempo na parte agrícola, de ser o verde ligado ao agro. Né? E a gente rodava uma parte do caixa do fundo sempre em CPR, né? Fazendo ali um CDI Plus. Né? E o fundo, nos primeiros 2 anos, foi um fundo muito CDI Plus. Né? Se você pegar o próprio histórico das cotas, em 97, 98, era um fundo CDI Plus, que ficava fazendo algumas arbitragens para dar CDI mais um pouco. Né? Se fosse no ouro, fosse no café, né? Mas é muito ligado à BMF, que foi onde o Luiz se formou como corretor. Né? Mas aí depois vem o 99. Né? E aí acho que o Luiz responderia muito melhor do que eu por que ele estava com a posição de dólar tão grande, né? E acho que de fato ele tinha uma leitura que a coisa estava ficando insustentável. Ele tinha ido viajar, ele tinha ido para a China, já tinha aquela história da China abrindo e tal, o mercado se abrindo, né? Ele tinha ido para a China e tinha aumentado um pouco a posição, e aí a história veio, né? De fato se confirmou, né? Uma coisa que o governo falava que não ia fazer, mas o mercado foi forçando, as reservas foram abaixando, ele teve que fazer. Né? Depois teve aquela confusão das bandas ali e tal, e aí depois ajustou. E aí vem a grande sacada que o Luiz teve naquele momento, assim, sacada, a inteligência, né? A percepção de que aquilo, de fato, ia gerar um ajuste nas contas do país, e a Bolsa e alguns papéis da Bolsa iam andar muito com aquele ajuste, né? Assim, o fato de você passar a ter um câmbio flutuante que ia acertar as contas do país, e até hoje faz uma parte grande do acerto, né? Trouxe para a gente um país muito mais saudável do ponto de vista de contas, do ponto de vista de não ter mais um risco, você não vai pagar suas dívidas, etc. Né? Que depois, ao longo dos anos seguintes, e principalmente daí com o boom das commodities no primeiro governo Lula, teve aquele avanço da quantidade de reservas, né, que criou essa história das contas externas serem hoje super saudáveis, né, que naquela época não era.
E o Luiz daí começou a comprar bolsa, né? E foi aí que mudou a cara do fundo, né? Passou a ser um fundo com posições com uma carteira ali estrutural de 1/3 de bolsa, mais ou menos. De vez em quando era mais, quando ele estava mais otimista. De vez em quando era um pouco menos, quando ele estava mais pessimista. E posições em futuros de diversos tipos, né? De DI, dólar, principalmente, fazendo a contraposição a essa posição de caixa e bolsa. Né? E aí o fundo muda de cara, ganha uma outra dinâmica, né? A gente vai ficando mais conhecido e vai mudando a história da empresa. Né? E uma empresa e essa parte da empresa que foi sustentada pela corretora para ela começar a existir, seja essa área dos fundos próprios, né, da asset da empresa, seja a parte de distribuição de produtos de terceiro, que também estava sendo formada nesse mesmo momento, né, foi deixando de precisar ser bancada pela corretora ao longo do tempo e depois ficou maior do que a corretora no segundo momento. Né, essa é uma grande mudança que eu vi ali de dentro, que foi muito legal e que foi muito bem feita, né? Seja o lado da asset, seja o lado da distribuição, assim, que era o patinho feio e depois virou uma casa de wealth grande, né? Assim, quando a gente vendeu para o Credit alguma coisa ali de 15 a 20 bilhões, que estamos falando de 2006 para 2007. Sim. Né? Não são... Lembrar que para comparar com os números de hoje tem que mas fazer um ajuste. Para muitas casas é bem relevante, imagino 2006. Né? Então foi interessante. Agora, falando de coisa assim que você perguntou, me conta uma coisa mais anedótica, uma coisa mais engraçada. Quando a gente começou essa área de distribuição e começamos a vender o fundo verde, eu lembro assim do pessoal, primeiro assim, que você vender significava fazer cold call e ir para a rua, porque ninguém conhecia a gente e ninguém conhecia essa indústria. Então você estava falando... Você chegava de criar mercado, alguém, basicamente. De criar mercado, né? Você estava falando com alguém, ninguém sabia nem do que você estava falando. Né? Então, obviamente, começou ali Friends and Family, começou nas pessoas que conheciam o Luiz e aí se sentiam mais confortáveis. Né? E aí, depois dessa história da desvalorização e do fundo subir tanto em 99, não vou lembrar aqui de cabeça, mas eu acho que foi uma coisa ao redor de 100%, uma coisa assim. 90%, uma coisa assim, imagina, por um CDI rodando ali na época, sei lá, na casa de 20, alguma coisa assim. E chamou muita atenção, e aí surgiu um cliente do nada que veio com uma boleta assim, muito grande na pessoa física. E naquela época, assim, você chegava com cheque, né? Depositava cheque na conta do fundo. Mas eu lembro, assim, das pessoas que trabalhavam com a gente lá nessa época da equipe comercial, sair e voltar com cheque, assim, dentro do caderno e falar, depositar. Tá aqui, ó. Né, tinha que vir cruzado, né? Você depositava na conta daquela pessoa comprando cotas do fundo. Né, então era um mundo muito diferente, assim. Quando eu entrei na mesa, para falar outra coisa, né, assim, a gente tinha os computadores que eram linkados com a Bovespa na época, né? Não era B3, era Bovespa. Com a Bovespa na época, porque quando eu entrei, se não me engano, ainda era pregão o dia todo, mas alguns papéis menos líquidos você fazia pelo computador na parte da tarde. Né? E aí depois, devagarzinho, foi mudando, até que ficou tudo eletrônico bem mais para frente, né? Bem depois. Agora nem lembro o ano, mas bem mais, já no começo ali dos anos 2000, se não me engano, alguma coisa assim. Né? Mas bem antes de juntar também, de virar tudo B3. Mas aí, assim, histórias com o operador, de coisa que dá errado ali no telefone, você precisa consertar e vai aprendendo, né, o que fazer e como lidar com os erros. Isso foi um grande aprendizado ali, né? Assim, de fato, eu era muito cru quando eu entrei, né? Foi uma escola de vida, assim, não só me ajudou em toda a formação de mercado, mas me ajudou muito na formação também de pessoa no trabalho, né? Foi muito importante e isso eu tenho uma gratidão lá, principalmente aos sócios maiores, né, que ajudaram muito nessa formação, e muito ao Eduardo, que foi o primeiro sócio com quem eu convivi durante
ali 11 anos, né? Aí eu mudei de área. Boa. E, Pedrão, você não é do eixo Rio-São Paulo, né? O Marco até falou, você é de Salvador, né? Você nasceu Eu lá. nasci em Salvador, mas eu vim muito cedo para São Isso. Paulo, né? Eu ia perguntar até como esse mercado financeiro entrou na tua vida, você falou um pouco da inexperiência. Veio fazer faculdade aqui. Não, eu vim antes, eu vim com 12 anos, Uhum. né? A 7ª série eu já fiz aqui, Aham. né? Que seria hoje o 8º ano. ano, né? E eu vim porque meu pai veio ao trabalho e veio a família inteira, né? E nunca mais voltamos. Mas eu morei 2 anos no Rio. Você falou do Rio, mas eu era muito pequeno. Eu tinha dos 5 aos 7 eu morei no Rio. Aí a gente voltou para Salvador, tudo por conta do emprego do meu pai. Aham. Aí a gente veio para cá. A gente também achava que ia ser um período transitório, E mas ficou. não foi. Ficamos. Ele ficou também. Meus pais ficaram. A gente ficou. São os 3 irmãos, né? Eu, meu irmão e minha irmã. Os 3 casaram aqui, fizeram faculdade aqui, casaram aqui. Só a minha irmã que teve uma janela grande morando fora de 11 ou 12 anos. Aham. Mas Já voltou também. já voltou também. Mas o resto, a gente ficou aqui, os netos, né? Então nasceram todos aqui. E a vida, assim, a gente pode falar que virou paulistano. E hoje realmente, agora você já vê algumas, principalmente, a gente que roda aí Brasil um pouquinho também, algumas assets fora do eixo Rio-São Paulo, né? Você já consegue ver umas coisas bem fortes, né? Quando você sai da Grifo, tá, Pedro? Você já vai direto, você teve na Mogno também? Sim. Você já vai direto Mogno? Como é que é? Não, a Mogno só pode ser fundada em janeiro 15, né? Porque Tá. foi quando acabou o não compete da Que era de 4 anos. pro Credit Suisse, né? Que eram 4 mais 4. 4 mais né? 4. 4 mais 4, e aí isso. E foi para todo mundo, né? Por isso que a Verde Asset começa dia 1º de janeiro de 2015. Todo mundo começa Então, todo mundo que já tinha saído e estava, ou, no caso do Luiz, não tinha saído, né? Mas a Verde já tinha ali negociado com o Credit o formato de fazer o spin-off, né? Essas coisas todas aconteceram 1º de janeiro 15, né? A Mogno, ela já estava incubada ali, né? Mas como Mogno e podendo, de fato, atuar para clientes externos, começa dia 1º de janeiro 15 também, né? E aí, logo depois, eles me chamaram para ir para lá e eu fui para lá para ser sócio e ajudar na Mogno, né? Nesses anos aí desse ato, a família tinha ficado mais líquida, eu montei não vou falar que foi um family office em si, porque era uma estrutura muito pequena para cuidar dos interesses só, ou ajudar a cuidar dos interesses ali só da família. Então eu nunca fiquei longe do mercado, mas não tinha cliente, né? Era uma coisa de ficar ali alocando ou gerindo o dinheiro próprio, né? Meu e da família. E aí depois me juntei à Mogno, no começo para ajudar a montar uma área de wealth. Quando eles montaram a Mogno, eles achavam que eles não iam querer ter uma área de wealth, iam querer ser só asset. Mas depois mudaram de opinião, me chamaram para montar uma área de wealth lá dentro do zero. 17, 18, até meados de 19, eu fui montando essa wealth, né? A coisa foi dando certo. E ali, durante esse período, ali no final de 18, a gente começou a montar alguns produtos que alguns deles eram bem cara de wealth mesmo, eram FOFs, né? Eram fundos de fundos, e outros eram só para clientes internos no primeiro momento, mas eram fundos abertos, né? Os antigos 555, né? E eu montei um de crédito em dezembro de 18, e depois que o Ricardo Campos, da Rich, né, que também era sócio nosso lá. Já veio aqui também. Era um sócio fundador da Mogno. Ele fez o spin-off e montou a Rich. Daí eu montei um de ações também em long only, né, ali no começo de 20. A data não foi muito feliz, né, já peguei o Covid pela cara, mas montamos, e que foram os fundos que depois eu acabei spin-offando e fundando a Titan. A Titan. E como que é a história da Titan? Então, a Titan ali, na virada ali do segundo semestre de 21, mais ou menos, eu comecei a conversar com o Daniel, que era o
meu sócio lá na Mogno, ele era o maior sócio, eu era o segundo maior sócio nessa época. A gente começou a conversar e eu acabei costurando com ele um spin-off, né? O segundo spin-off, né? Já tinha tido do Ricardo antes, daí foi o segundo spin-off da Mogno, para montar a Titan. Ao longo de 22 ainda continuei com a equipe que estava junto comigo, que depois fundou comigo a Titan, trabalhando ainda dentro da Mogno, mas já de uma maneira mais segregada, porque a gente já tinha combinado que parte ia com a gente, quem ia com a gente, né? Esperando sair Ambima e CVM, né? Aquela coisa de ficar ali com o advogado trabalhando para entregar tudo que precisa para ser aprovado. O presente de Natal veio em dezembro de 22, e aí em janeiro de 23 a gente começou a usar o nome Titan, já num escritório totalmente segregado, o nome Titan, e fazer o tombamento desses fundos, né? E foi legal que a gente conseguiu levar os fundos, né? Primeiro que os clientes não precisaram resgatar e reaplicar. Segundo que a gente trouxe o histórico das cotas com a gente. Então, na prática, assim, do ponto de vista do cliente, a única coisa que mudou foi o nome do fundo, né? Que passou a ser Titan e não Mogno, mas é o mesmo fundo, com a mesma equipe, cuidando do fundo. O de crédito 2018 está com vocês, né? Está com a gente, né? É ótimo, porque a gente tem uma história de quase 6 anos para contar, né? É um fundo que tem um histórico irretocável do ponto de vista de rentabilidade ao longo desses 6 anos. E hoje é o nosso carro-chefe, é o nosso maior produto em termos de AUM. E aí a gente já entra nas polêmicas, né? Crédito, né? Crédito é bom falar, né? Ele falou que passou pelo agro também, tem coisas acontecendo, principalmente no agro. Como é que está esse desafio, Pedro, para essa parte de crédito, principalmente? A gente vê, a gente até brincou, né, nos últimos dias aí acontecendo algumas coisas lá para a parte do agro, né, de Fiagros, enfim. O que você pensa ali na questão de, principalmente, risco-retorno, né, do que a galera tá vendo e que não está vendo que está acontecendo essas coisas, que é normal também acontecer, a gente sabe disso, mas como que está esse mercado? Olha, assim, acho que pode separar em duas partes aqui. Uma coisa é, o Fiagro é indústria nova, então a gente tem um pouco de aprendizado ali para ser feito, para que no próximo ciclo que você tenha alguma variação de preços grande no agro, das commodities como a gente teve, os Fiagros não sejam pegos da forma que foram, né? Então acho que tem uma coisa de aprendizado mesmo da indústria que é nova. Do outro lado, eu acho que tem essa discussão dos spreads muito fechados e o que vai acontecer, né? E aí a gente pode encarar essa outra parte de dois jeitos, né? Vou ficar... que a gente ouve alguns fundos falarem, né? E algumas coisas de fato estão acontecendo, porque você consegue monitorar, né? Vou fechar meu fundo porque acho que os spreads estão muito fechados. Quer dizer, eu sou um pouco crítico a essa história, né? Não acho que ninguém está errado, acho que são opiniões diferentes, mas eu sou um pouco crítico a essa história, né? Acho que tem um problema de fundos muito grandes para a profundidade do mercado. Claro que eu também quero que o nosso fundo se torne muito grande, mas eu acho que tem jeitos de você fazer isso, principalmente quando você olha para prazos, etc. Você acha que o mercado é muito raso porque o fundo dá, o fundo oferece? Eu acho que o fundo é muito grande, às vezes, para o tamanho do prazo de resgate e para o tamanho do mercado. Entendi. Né? Mas eu acho que tem uma outra visão, que eu já ouvi também de alguns gestores falar: aqui dentro de casa mandar fechar fundo é palavrão, né? Você que vai para a rua e vai originar bem. Né? Porque você fechar o fundo não faz que o spread das coisas que você tem dentro do fundo abra. Então você vai continuar carregando coisas de spread fechado, né? E se outro fundo continua captando, eventualmente os spreads vão continuar fechando. Então, o que ajudou você fechar o seu fundo do ponto de vista de proteger o cotista? Nada. Né? Difícil, assim.
Não, acho que não tem uma correlação direta. Essa é um pouco da minha crítica. Para gente que está com fundo aberto, ainda tem um fundo relativamente pequeno perante esses fundos maiores, para a gente acha até bom, né? Talvez sobre um pouquinho mais para mim. O outro fecha, né? Tá aberto. Você está ali competindo com ele, os dois com cota boa e tal, talvez sobre um pouquinho mais para a gente, mas assim, eu não sei se tem essa correlação direta ou quanto que ele consegue melhorar a carteira dele porque ele fechou para captação. Então, acho que vale uma discussão um pouco mais profunda nesse sentido, né? Voltando para o agro, que você perguntou também, eu acho que, de fato, tiveram algumas coisas... Assim, por conta dessa distorção dos isentos, foi um negócio que cresceu muito rápido, captou muito rápido, né? Não só o Fiagro, como os fundos de infra isentos também. Uhum. Debêntures incentivadas. Debêntures incentivadas de infra, né, principalmente. Também ali teve, vamos dizer assim, uma coisa parecida, mas ali, de fato, você ainda não viu nada acontecendo desse jeito, e são coisas com características muito mais longas, né, pela própria legislação, obriga que sejam debêntures longas, e tem que ser mesmo, porque os projetos de infra são longos também. Uma parte muito grande de capex, né, para depois você... E capex enormes, né, para depois você começar a colher os frutos lá na frente, né? Você pegar aí a parte de saneamento, por exemplo, né? São concessões de 30 anos, que os 10 primeiros anos você só põe dinheiro naquele negócio e a alavancagem vai para o céu. Mas, nesse caso específico, a alavancagem pode ir para o céu. É o jogo, se for né? bem feita, faz parte da história, né? E você às vezes vê empresas de linha de transmissão com, né, 90% de alavancagem, né? E 90% é dívida, 10% é equity. Sim. Né? E é normal que seja assim, porque é o capex muito alto, mas por outro lado você tem uma receita contratada depois segura, né? Então por isso que pode ser dessa forma. Mas no agro teve muita coisa, primeiro assim, sendo dado direto para um produtor, sem olhar o momento, olhando só as garantias, mas sem olhar os momentos que aquele produtor está passando, né, direito, e precisava alocar dinheiro, precisava originar. Então acho que tem um lado desse tipo. Né, assim, algumas empresas que pediram RJ, não é legal a gente ficar falando exatamente do nome específico. Não precisa, até porque está em voga. Cometer alguma injustiça aqui, mas assim, tudo indica que de fato eram empresas que já vinham atravessando um mau momento, né? Que já vinha necessitando que o controlador botasse mais dinheiro para dentro para ela não ter que ir à RJ, né? Ou não passar por um momento muito grave. Mas, mesmo assim, tinha muito dinheiro ali e foram dados, né? Então, eu acho que, de fato, no agro teve um erro grande dos fundos e dos estruturadores, né? Mas, se tiverem garantias reais por trás, por exemplo, essa que foi anunciada ontem, pela notícia, o patrimônio em fazendas é vezes e vezes e vezes maior do que a dívida, né? Para uma conta alta que você faz assim por hectare. Então, eu acho que ali resolve-se. Você vai precisar dar tempo, né? Vai precisar renegociar um pouco, mas vai dar certo. Ele vende uns dedos ali, né? Uns anéis e não perde os dedos, etc. E dá tempo, né? Já empresas de serviço, que são intermediadores, que você não tinha garantia real, né? Teve uma que foi anterior, que todo mundo sabe quem é. Ali talvez o problema seja mais complicado de resolver. Né? Mas eu acho que teve de fato ali um erro aí de diversas partes nessa história. Mas o grosso do que está dentro dos fiagros está saudável, né? Assim, estou dizendo que não vai acontecer mais nada, não é isso. Acho que talvez ainda aconteça algumas coisas, mas eu acho que tem uma parte ali bem saudável, empresas bem saudáveis ali dentro. Mas eu acho que teve um pouco... exageraram um pouquinho em alguns pontos. Como você falou, pela precocidade, né?
né? No começo aí, da galera... Talvez nem todo mundo tivesse com uma equipe de fato conhecedora do agro para originar ali dentro, né? Para analisar o que foi trazido para você decidir se você põe dentro do seu fundo ou não. E talvez tenha cometido alguns erros, né? Trazendo para o mercado de debêntures corporativas, né? Eu acho que daí já é uma indústria bem mais antiga. A gente poderia ficar aqui enumerando várias casas grandes, interessantes, e que não significa que nunca vai acontecer nada, mas são produtos com muito mais pulverização de carteira, né? Com tamanhos de maiores posições muito menores do que os fiagros, né? A gente viu aí alguns fiagros tendo problema com posições de 10%, 15% do fundo, né? Você não enxerga esse tamanho de posição dentro dos fundos de debêntures corporativas, né? Estou falando ali principalmente dos fundos até D30, né? Se for para os fundos super high yields, aí é outra coisa, né? Porque aí é outra brincadeira para procurar outro ganho também. Mas um fiagro que vai dar ganhos parecidos com o que dão os fundos de debêntures corporativas, os fundos de debêntures corporativas têm, né? Você vê ali, no próprio caso da Americanas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Os fundos que tinham ali 0,5%, 1%. Então eu acho que o cotista, nesse sentido, está mais protegido, né? E tem um jargão que está rolando aí no mercado hoje em dia, né? Que a história do isento ficou tão na moda, principalmente com a legislação nova dos fundos, que acabaram com os fundos fechados, né? E aí o isento virou uma saída para o Come Cotas, né? Sim. Que assim, eu prefiro um prejuízo isento do que um lucro tributado, né? Sim. Então, assim, de fato, tem algumas coisas que é quase isso, né? Claro, é um exagero que eu estou falando, né? Não é que... Óbvio que você montar a carteira também com isentos também faz parte da montagem de carteiras, né? Mas eu acho que quando as pessoas começam a operar ativos na física, normalmente elas acabam tendo uma concentração... Sim. Até porque elas não querem ver um extrato que tem 100 linhas, né? Mas um fundo que às vezes tem 5%, 10%, quando muito, da carteira dela, né? Lá dentro você tem 80 linhas, 60 linhas. Então, olha o nível de pulverização quando acontece alguma coisa de fato não esperada, como foi dos Americanas, né? Pegou todo mundo, por acaso a gente não tinha, mas poderia ter. Óbvio que a gente não imaginava que Americanas teria uma fraude lá dentro, né? A gente não tinha por outras razões, mas não era essa. Por essa razão a gente teria e teria pego também. Sim. Né? Mas quem tinha ali, nos fundos eu estou falando, né? 0,5%, sei lá, no máximo 1, alguma coisinha, quer dizer, alguns meses depois, 6 meses a 12 meses depois, o cara já estava acima do CDI no fundo, já tinha compensado o cotista dele, né? Então, acho que são coisas para os alocadores e as pessoas físicas irem prestando atenção, né? Quer dizer, você vai fazer na sua carteira a pulverização de um fundo, você vai... ou, principalmente se você tiver 3 fundos ali, claro que uma parte dos papéis talvez sejam os mesmos, mas quando você somar os 3 fundos, talvez ela tenha ali 150 papéis. Você vai construir isso na sua pessoa física? Você vai controlar 150 linhas? Não, difícil. Não vai, né? Assim, então... Se você precisar sair, você precisou do dinheiro, mesmo que as empresas sejam todas bem, né? Não tem nenhum... Você não está vendendo porque você está com medo que nada vá piorar, acontecer. Mas qual o tamanho do spread que uma pessoa física vai levar se ela precisar sair no meio do caminho de um papel, supondo que todos os 150 ela tenha comprado em colocações primárias, né? Porque senão ela vai levar 2 spreads, na entrada e na saída. Então, quando você leva isso tudo em conta, eu sou um grande defensor da indústria de fundos na pessoa física. A gente se empolga aqui, eu tenho várias provocações aqui para... Vamos lá, porque eu me empolgo também, eu vou falando, então, tem que me interromper um pouco. E acho que eu vou tentar colocar para mim uma provocação que talvez seja relevante em termos de prioridade. Aí a pergunta, eu até vou falar aqui um caso prático, né, abrir o nome de fato, mas nada específico, até parabenizando a empresa, mas acho que a empresa está usando
por benefício deles, né? Eu não sei se para o credor, essa é a pergunta. A pergunta direta é, será que nesse exato momento a gente está sabendo precificar o crédito ajustado pelo risco? Porque a pergunta sempre o preço ele se ajusta pela oferta ou pela demanda. E talvez por ter uma demanda pontual, ou pode ser que seja até, né, um momento maior, essa é a minha preocupação, né? E aí eu vou trazer esse caso prático, daí de novo, porque acabou de sair, e de novo parabenizo a empresa, mas eu tenho preocupação em relação ao credor. Mas foi um caso específico de uma empresa de capital aberto, que é a Anima, anunciou hoje, né, que a gente está gravando, que ela falou assim, pessoal, eu tinha lá, os números são fictícios aqui, mas são próximos, eu tinha lá minha dívida de curto prazo rodando a CDI mais 3, fiz lá uma emissão, alonguei a minha dívida, e a partir desse momento eu vou começar a pagar daqui no final de 2025, enfim, né? De novo, não os números exatos, mas abaixei para CDI mais 1 e eu tenho toda essa carência, ou seja, meu fluxo de caixa liberou 70 milhões, 75 milhões de reais nos próximos 2 anos, 1 ano e meio. Essa notícia saiu hoje cedo, né? Saiu cedo. Não foi uns 75. Acho que os números são fictícios aqui, né? Números mas próximos. De qualquer forma, bem abaixo do que ela estava. E aí a pergunta é justamente essa, só para a gente traduzir aqui se a gente está precificando, né? O mercado está precificando, na minha opinião, é a pergunta para você, de forma correta, ajustado pelo risco. Porque sempre pergunta assim, eu não sou gestor de crédito, mas eu achei que deveria ser CDI mais 3. Mas aí de repente CDI mais 1, né? O que está acontecendo? Se de fato a demanda talvez não esteja de fato precificando corretamente o risco dessas operações, né? Algumas colocações aí para a gente refletir um pouquinho aqui junto. Uhum. Né? O setor de educação, via de regra, e a Anima especificamente, sempre captaram a preços mais achatados. Tá. Né? E aí, por N razões, mas as duas principais, o Covid e, ao mesmo tempo, o desastre que foi o FIES, né, levou as empresas de educação a começarem a ter um balanço um pouco mais estressado, e o da Anima também. Uhum. Com uma joia da coroa ali embaixo, do qual ela tem uma parte relevante, que é a Inspirali, que é só medicina. Né? E que ela tem alguns fundos da DNA como sócios dela na Inspirali. Né? A holding do Pedro Bueno. Uhum. De 2 anos para cá, já depois um pouco do Covid, ela vem de fato entregando uma melhora operacional, que deu um susto ali, que ela fez umas besteiras no segundo semestre de 2023, mas que depois, em 24, veio melhorando de novo. Nesse caso específico, foi uma emissão que não foi a mercado, né? Se não me engano, foi uma emissão para um banco uhum. que emitiu e encarteirou essa dívida. E às vezes, a visão de um banco, quando ele encarteira essa dívida, e ele tem outros interesses em trabalhar com aquela empresa, não é o mesmo olhar do secundário, né? E por N razões. E não é que o banco é bobo nem está errado. Né? O secundário está tradando ali sem as vantagens que aquela nova emissão vai dar e sem os outros interesses que aquele banco tem em trabalhar com aquela empresa. E essas condições ali a gente não sabe bem. Mas a Anima sempre conseguiu fazer essas emissões privadas nesses momentos de maior estresse do mercado, no secundário. Ela sempre conseguiu fazer essas emissões no yield um pouco melhor. Né? E, de fato, ela tem ali uma receita recorrente. Sim, a educação, do ponto de vista de crédito, é interessante. Sim. Né? Quando é uma coisa do tamanho da Anima, quando é, né, para a escola de bairro, tem que pensar. Né? E aqueles FDICs de financiamento à educação, tem alguns bons, mas tem muita coisa ali difícil de fechar. Né? Então, assim, nesse caso específico, eu não vejo como uma coisa tão Sim.
tão estranha. Tá? O exemplo da Anima é só... Isso, é só... a lógica do que você quis dizer, principalmente nessas coisas que estão indo a mercado. Isso. Eu acho que sim, tem algumas coisas que a gente começa a achar que estão fechadas demais, né? E aí, o que é que a gente tem feito durante, principalmente de 6, 8 meses para cá? A gente tem sido muito mais ativo dentro da carteira, não que tenha virado uma carteira de trading, não é isso. É uma carteira que o grosso do resultado vem do carrego de longo prazo da carteira. De vez em quando você tem um mercado que, de forma quase linear, vem fechando todo mês, essa parte vira, naquela janela, uma parte relevante do ganho. Né? E tem uma coisa interessante que aconteceu nesse período agora, é que esse ganho que veio pelo fechamento veio mais da parte high grade das letras financeiras, ou seja, em tese da parte mais segura, que fechou mais ainda, do que da parte mais mid e high yield que a gente tem na carteira. Tá? Nosso fundo não é um fundo só high grade, né? A gente tem um pouquinho de mid e tem um pouquinho de umas pimentas. É um fundo misto, assim. Tá. O D30, estou falando, né? Esse que é de 2018. Então, de fato, nessa parte, principalmente, você tem que estar muito confortável com a empresa para manter uma alocação que você tinha antes, que de fato está muito achatado. Né? Mas não é que tudo... Tem algumas coisas que saíram aí nos últimos tempos que a gente não quis participar, está sendo muito fechado. Acho que, de novo, nos isentos está um exagero, né? Você vê coisas saindo a B careca. Sim, isso, né? Isso. Sem nenhum spread sobre a B, que na desculpa de que é isento, então você está ganhando B mais... Tá, vamos pegar o CDI de 10 aqui, só porque fica mais fácil fazer a conta, como se não é bem 1,5, né? Porque é dividido pelo... Mas assim, basicamente, grosseiramente, a gente vai falar aqui de NTNB mais 1,5 ou CDI mais 1,5, se sua passe, supondo que aquele prazo da NTNB está exatamente perfeito ali, equivalente ao CDI, né? Que não deveria ser também, deveria ser um pouquinho mais. Você tem o prêmio ali de você ter uma parte que é pré, né? Mas então, a gente acha que principalmente nos isentos, nos IPCA+, a coisa está pior. Tá? E a gente tem feito alguns estudos do nosso fundo, né? Se abrir tanto, quanto que a cota sofre naquele dia, se fosse tudo de uma vez, né? Fui dormir amanhã cedo, acordei, a minha carteira inteira tem 50 bips de abertura. O que acontece com a cota, né? Hoje a gente tem uma duration de 2 e pouco, então vocês já imaginam o que acontece com a cota. E quanto tempo, então, eu levo para chegar no CDI de novo. Né? E assim, a gente já tem uma duration baixa, né? Então, e se você for encurtar mais ainda, aí que os spreads vão fechar mais. Então, hoje, de fato, a gente roda... Isso não tem mostrado ainda na cota, porque você vai ganhando com os fechamentos, né? Então, a gente está aí no ano 130 do CDI, né? E esse mês, agora que acabou, fechou 129 alguma coisa, né? Com a cota que saiu hoje de manhã. Mas a carteira hoje, se você pegar o carrego, é mais baixo do que isso. Então a gente vem, de fato, rodando com um carrego um pouquinho mais baixo do que o nosso alvo. O nosso alvo é bem claro, quando a gente tem um outro fundo high yield, a gente de fato não deixa passar desse alvo, né? Porque se o cliente quiser correr mais risco, ele vai para o outro fundo, né? Então, a gente hoje está com a carteira um pouquinho, né? O nosso alvo é ali, carteira bruta, tá? CDI mais 3,25 a 3,5. Hoje a gente está CDI mais 2,95, alguma coisa por aí. Né? Mas mantém uma duration baixa. Aliás, a duration, historicamente, ela se mexe muito pouco no nosso caso. Né? A gente acha que tem pouco prêmio no Brasil para você alongar demais. Então a gente nunca alonga muito. Às vezes tem um ou outro papel um pouquinho mais longo, mas
a carteira é sempre uma duration mais tranquila, né? A gente não... No Brasil, a gente não gosta. Agora, toda vez que a gente... Né, agora vai, né? Agora a gente vai ter uns juros, né, de longo prazo, né, de 8 com inflação de 4. Né? Quantas vezes a gente já ficou ali rodando nisso e acha que agora vai ficar assim por muito tempo, mas infelizmente a gente tem um país aqui, tem que fazer outro programa para a gente entrar nesse... Né, que volta e meia as coisas ficam mais complicadas, né? Assim, tem o governo com uma visão de fiscal versus outras coisas que ele acha que são importantes fazer. Tem algumas coisas que eu acho que ele está certo, tem que fazer mesmo. Né? É um país com uma desigualdade muito grande. Não é, né, assim, apesar de eu ter, né, uma visão liberal, ser pró-mercado, ser pró um Estado menor, tem visões desse governo que eu acho importantes, que a gente tem que ter mesmo. E talvez a existência desse governo tomando algumas atitudes que ele tome venha da falta do cuidado que outros governos com outros pensamentos não tiveram com esse outro lado. Apesar que a gente tem sempre que lembrar, que isso é uma coisa esquecida, que o Bolsa Família começou com a Dona Ruth no governo do Fernando Henrique. Né? Não foi o PT que inventou o Bolsa Família. Mas óbvio que foi o PT que deu a amplitude e o tamanho que o Bolsa Família tem hoje. Né? Mas eu acho que se a gente chegar num meio termo aí e parar com essa polarização que está difícil, a gente talvez ache um meio do caminho interessante para o país. Né? Mas nesse juros muito alto que a gente tem, e na hora que parecia que a gente ia chegar num juros um pouco mais baixo de novo, ali, né, numa inflação de 3,5, talvez com juros de 9, alguma coisa assim, que ainda é um juros alto pra caramba, né? Você falando de 5,5 de juros real, né? Não é pouco. Né? A gente caiu de novo numa piora fiscal e numa piora de percepção de longo prazo, e num gradual aumento de dívida pública, né, que a gente voltou e, de fato, a inflação ela cedeu bem ali até o 4, depois ela bateu ali no 4 e não ia, né? Por N razões também, e uma das razões é que a política monetária da gente não conversa com a política fiscal. Né? E no grito não vai baixar juros, que o mercado não deixa, não adianta. No grito ele pode baixar a Selic. Juros mesmo. Os juros de longo prazo não baixam. Mas a gente voltou aí para um cenário, né, se a gente olhar para a curva, de 12. Né? Isso. A gente acabou o ano em 12 e a curva está praticamente flat ali no 12 a 12,5 para o longo prazo. Né? Então, de fato, o cenário complica de novo, que para as empresas mais endividadas vai pesar de novo, né, e vai ficar trabalhando para pagar o debenturista. Né, e de fato fica um cenário um pouquinho mais perigoso. Muito bom. E Pedro, vocês... Você estava falando de agro, né? Você tem ali Volta a agro lá. Da sua Linfitec, né? Isso. Então, a gente tem esse cara, a gente gosta muito dessa empresa. Aí, ó, viu? Tem mais, já bati, hein? Eles nem pagam pra gente. Eles nem pagam pra gente, é pro outro podcast. O pessoal não tá vendo, mas tá ali atrás. Opa, posso mostrar agora? Esse é um produto deles. Ele falou? Fecha aqui, Rafa. É uma... Solix, né? Boa. E é uma empresa que a gente acompanha há muito tempo. A gente gosta bastante deles. E, Pedrão, falando um pouco... A gente falou bem de crédito, né? Do Fiagro e do FIM. E hoje não, mas já há um tempo, já fica... A gente teve muitos gestores aqui de monoproduto. Só tem que o cara já começava a olhar para ter mais produtos, enfim, para ser multi, né? Enfim. E você já veio praticamente numa escola multiproduto, né? Vamos colocar assim. Hoje você também tem um fundo de ações, né? Enfim, que veio da Morgan também, esse fundo de ações. Veio. Então, já veio junto com você. A vantagem desse multiproduto para vocês, qual que foi, assim? Ou sempre foi trabalhado assim também? Se conversa internamente, como é que é? Acho que precisa separar um pouco o que é uma casa, pegar aqui uma casa que eu admiro muito, que eu sou muito amigo do dono, que era nosso cliente lá na Grifo, na época que eu era
corretor, né? Absolute do Fabiano Rios. Absolute, pô. Né? Isso é muito bom. Um cara que é um amigo muito grande, já há mais de 20 anos, né? E que eu acho que é uma casa que tem feito um belo trabalho, né? E foi virando monoproduto ao longo dos anos, e com esse crescimento que ele teve, ele pôde acelerar essa história do multiproduto, né? E se você olhar lá, uma excelência fantástica na execução de todos os produtos, né? É de um pouco diferente da nossa história, o estágio que ele está é outro, né? A gente tem hoje uma casa ainda pequena, né? Que veio com esses 2 produtos, porque eram os produtos que eu já tinha na Mogno e que eu trouxe no spin-off, né? Senão, provavelmente, a gente teria começado, não vou dizer monoproduto, mas monovertical. Pelo crédito, né? E depois, conforme essa vertical já tivesse escalado, a gente teria aberto uma segunda vertical, né? Mas a gente já tinha, né, eram fundos ancorados pela Asset na época, foram montados dentro da Asset, na verdade, né? Mas ancorados pelo Wealth da Mogno, foram montados para esse Wealth, né? E eles só começaram a ter clientes de fora depois que a gente começou o spin-off, né? Que a gente foi começar a procurar as plataformas, os multifamily offices, os single family offices, friends and family, etc., que hoje é o que compõe o passivo da gente no grosso. A gente tem ainda um passivo com pouco cliente desconhecido, né? O grosso do nosso passivo ainda é um passivo dentro de um conhecimento da gente, vendido por nós mesmos, né? E o que aconteceu ali foi que mas no nosso caso, assim, o produto de ações é um produto ainda muito menor do que a vertical de crédito, né? Na vertical de crédito a gente tem hoje 120 milhões de AUM, na vertical de ações a gente tem 25 milhões. Né? Então são tamanhos bem distintos e ainda pequenos, né? E nesse cenário, claramente para a gente, a vertical que a gente tem uma possibilidade agora de escalar, aproveitar o momento e mudar de patamar, é a de crédito. Tá. Né? Então, óbvio que as duas caixas são cuidadas com o mesmo nível de excelência, mas do ponto de vista comercial hoje, a gente sabe muito bem que a gente precisa escalar essa aqui, até para ter a chance de, na hora que o momento melhorar para ações, né? E a gente vai estar lá com um produto com uma janela longa muito boa, e aí vai ser mais fácil a gente captar ali e crescer a outra vertical também, né? Claro que se aparecerem clientes, aparecerem gente interessados em ações, são muito bem-vindos, mas a gente sabe que hoje a gente precisa aproveitar essa chance do ponto de vista comercial que o mercado está dando de interesse pelo crédito, né? E aí vai criar ali um volume, uma escala, que aí depois a gente vai navegando ao longo dos anos e etc, e vai crescendo, né? Mas a gente hoje aposta que o que vai criar a nossa primeira escala é aqui. Agora, de fato, a gente consegue aproveitar muita sinergia, né? Seja de uma análise mais rápida, porque é uma empresa que a gente já cobre do outro lado e surge uma oportunidade aqui, uma empresa, vamos dizer assim, a gente já cobre, né? Aqui é a nossa empresa que a gente citou. E ela, daqui a X tempo, ela vai fazer um IPO. Tá. Eu já conheço a empresa por dentro, né? Vai ser minha análise, vai ser muito rápida, né? Já convivo com os donos, já conheço os números, a gente já participa do CRA deles, né? Aliás, de 2 séries de CRA deles há algum tempo, já está acompanhando os trimestrais, os novos produtos que eles estão desenvolvendo, quanto tempo está levando para ele conseguir rampar o Solix, por exemplo, etc. Né? Então, é uma vantagem. Do outro lado, já aconteceu também, né? A Cambuci, né, que é a marca da Pena, hoje pouca gente conhece como Cambuci, né? É da Pena, quem é de mercado sabe, mas Cambi. Quem não não sabe, né? A Cambi 3. Né? Mas a Cambuci, há um tempo atrás, ela emitiu uma dívida, a gente comprou, começamos a acompanhar a empresa de perto, né? A partir daquele momento mais próximo, lá fazendo reuniões periódicas lá com o Roberto, que é o CEO e dono, né? E
a gente foi gostando, foi ficando mais confortável, foi entendendo que era uma dinâmica que ele de fato tinha virado a chavinha, que de fato ele ia recomprar aquela dívida toda e ia ficar sem dívida, e que mesmo que ele não crescesse muito, ia criar um valor no equity ali muito grande. A gente foi lá e comprou uma posição no fundo de ações que deu um belo ganho pra gente, deu um ganho uns 90%. Tem histórias ruins também para contar, né? Que a gente acerta sempre, né? Queria que fosse, mas infelizmente não é. Mas essa específica foi uma história muito, muito legal e que teve essa sinergia. Então, e supondo que em algum momento lá no futuro as caixinhas fiquem mais equilibradas de tamanho, para esses momentos de mercado que as coisas oscilam muito, talvez a gente nunca tenha visto uma oscilação tão grande assim, né? De só quero um lado ou só quero o outro, ou não quero o outro nesse caso, né? Ter uma coisa mais equilibrada e ter as duas caixas, pensando empresarialmente para o nosso negócio, acho que é interessante, né? Mas agora a gente está desbalanceado. O seu crédito é mais CDI, né? O nosso fundo é todo CDI+, né? A gente, na vertical de crédito, a gente tem 3 produtos hoje. Né? A gente tem esse produto mais antigo, lá que veio da época da Mogno, que abriu em dezembro de 2018, que é o Titan Crédito, né? A gente tem um fundo mais high yield, que é um pouco mais concentrado e como se a gente pegasse a parte mais apimentada e um pouco de FDIC do Titan Crédito e fizesse uma carteira de fato que mira um yield maior, mas aí é um fundo com resgate mais longo, né? O Titan Crédito 30 dias, esse é 120 dias, né? A gente tem uma preocupação muito grande com o passivo, em crescer de uma forma saudável, que o passivo não seja um problema no futuro, né? Ou em algum momento que possa ter algum problema. Quando teve o problema da Americanas e da Light e os spreads começaram a abrir, a gente aproveitou aquela janela. Em abril 23 a gente montou o Titan High Yield e agora mais recentemente, há 3 para 4 meses atrás, a gente montou o Titan Previdência, que é quase um copy-paste do Titan Crédito, um pouquinho mais aguado, porque é um fundo D8, porque ele é para público geral na plataforma de previdência, e aí ele precisa ter um prazo de resgate mais curto. Então a gente fez ele mais aguado, né, para ele ser um fundo com mais liquidez ainda do que o Titan Crédito, e aí a gente também não ter de novo o problema com o passivo. A pergunta final era só para todo analista, gestor, que precisa terminar com call, né? E aí a pergunta que sempre me faz, vamos pensar assim, 2 classes, né? Será que o momento ainda é do CDI? Ou se a gente falar assim, pô, não, daqui não passa, pré e bolsa tá no limite do low, do estresse, enfim, tá na hora de começar a olhar o pré e a bolsa aqui no Brasil, pensando no nível de estresse. Quando você fala assim, pô, 12% eternamente, será que o Brasil é para isso mesmo, né? Olhando para esse pré travado nesses 12%. Eu acho muito caro para você ter um pensamento de longo prazo assim. Eu acho que quando chega nesses níveis ali no meio do caminho, ou você começa a arrumar a casa e traz isso um pouco para baixo, né? Ou a coisa vai dar uma piorada maior para o governo sentir que ele precisa ser mais friendly e voltar, né? Agora, há uns meses atrás, teve um pouco isso, né? Só que não foi nos juros, foi no dólar. Né? Os juros ainda estavam ali mais para casa de 5 alto a 6. Sim. O juros real. Né? Mas quando o dólar bateu ali nos 70 para 80, né? E o high acho que foi 5,86, uma coisa assim. Ele cedeu um pouco, né? E veio com os pacotes e tal, e infelizmente é um país que se comporta dessa forma, né? Ele precisa sentir água ali batendo ali no pescoço pro nariz para ele se mover, senão ele vai levando para realizar outras coisas que politicamente são importantes para ele, né? O meu cheiro é que a gente está no meio de caminho ainda, a gente ainda não deu aquela estressada que ele se move, né? Então a gente ainda está com a cabeça mais CDI+, né? De qualquer forma, o nosso fundo a gente se comprometeu com os cotistas que ele é CDI+. Sim. Então a gente eventualmente tem até alguma posição, são poucas, IPCA+, mas elas são redeadas via DAP. Tá. Né? Então, assim,
né? Assim, quando perguntam para a gente, mas você às vezes fala que tem um fundo que ele é muito grande, aí ele vira quase que um índice do mercado de crédito, e por isso que, mesmo que seja em quantidades pequenas, quase tudo que dá errado ele acaba tendo um pouquinho. Estou falando aqui de emissões grandes e líquidas, né? Em emissões pequenas não, daí é uma escolha dele. Sim. Mas se você for crescendo, então onde você para, né? Que é a pergunta que a gente mais ouve dos alocadores, né? Primeiro assim, que a gente está muito longe de ser um fundo grande. Então tem um espaço aí no meio de crescimento que não precisa se preocupar. Mas, e aí você vai precisar medir e vai precisar entender qual é o mercado naquele outro momento. Mas se fosse, talvez, instantaneamente no fundo de hoje, talvez aí com uns 500, 600, a gente, nessa grade que a gente está nos 120, a gente parasse para dar uma pensada, mas acho que tem outras coisas para fazer. Não é que a gente precisa parar de crescer. Ou não, a gente vai dar outras opções, né, e vai bolar outras coisas, e aí sim vai estar com volume para trazer uma outra pessoa de fora, que talvez não esteja na equipe hoje, que entenda daquela outra vertical, né? E aí a gente vai montar alguma coisa ali do lado, também de crédito, e vai continuar crescendo em crédito, fazendo alguma outra coisa ali do lado. Né? Nesse sentido que eu acho que parar de crescer não precisa existir, né? Mas talvez para parar para pensar, a gente vai ter que passar por isso. Outras empresas, né? Eu brinquei, mas falando sério, daquela pessoa que me disse aqui dentro de casa é proibido falar em fechar fundo. Sim. Eles estão em outro estágio, eles estão em outro tamanho, eles têm muitos fundos que são fechados, não que eles não queiram fazer mais rodadas de captação, mas que são listados e fechados. Então ele tem um passivo ali que é um passivo. A cota dele pode oscilar, mas o passivo ele troca, mas não vai embora, né? Então ele está num outro momento e com a capacidade de originação, até porque no tamanho dele ele pode ancorar algumas coisas que ele origina, que é um outro momento, né? Pode ser que junto com o crescimento a gente vá criando essa equipe e aí o 500 eu falei que não é um problema. Hoje eu acho que a gente pararia para pensar. Boa. Mas pelas razões diferentes que alguns fundos grandes estão fazendo. Sim. Então, Saramago. Excelente. Crédito CDI mais. Pedrão, obrigado. A gente encontra a Titan, rede social, site, como é que é? Tem call de fechamento mensal? Como é que é isso aí, Pedrão? A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, né? Tem o RI @Titan Capital. Se alguém mandar no astre@titancapital.com.br, a gente também vai chegar na gente. A Fernanda, que trabalha com a gente, é a nossa RI, né? Também vocês podem procurar por ela no nosso telefone do escritório. Excelente. A gente faz lâminas e pequenos comentários mensais, mas a gente é super transparente, super aberto a abrir as posições, conversar abertamente sobre as posições. Estamos aí abertos à visita. A Fernanda tem feito um bom trabalho também de acessar aí todas as casas vinculadas às plataformas que a gente já está. Tive experiência já. Lá no escritório a galera recebeu. Então aqui aí preparados, né? A gente tem apesar da gente ainda estar num tamanho ainda relativamente pequeno, em termos de estrutura dentro do escritório, a gente montou tudo já pensando em ser grande, e a forma como a gente olha a carteira, a gente olha para a liquidez e controla risco também já é um jeito preparado para ser muito maior. Muito bom. Né? Então a gente está aí à disposição para ser acessado e ter as conversas. Excelente. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, obrigado a você. Demais, hein? Prazerzaço, Pedrão. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo FDB.